Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais marcantes que existem, o apóstolo Paulo. Mas vamos olhar para ele por um ângulo bem diferente, o da sua prisão. E já começamos com essa pergunta que parece até um contrassenso, né? Como é que um lugar de confinamento, de pura limitação, pode virar o centro de uma missão? Pois é exatamente isso que a gente vai tentar entender ao analisar a mentalidade de Paulo. Então, vamos lá, é o seguinte. Fisicamente, não há dúvida, Paulo era um prisioneiro do Império Romano. Mas na cabeça dele, na sua identidade mais profunda, ele sentia que pertencia a uma autoridade totalmente diferente. E essa, gente, é a chave de tudo. Para Roma, ele era um infrator, um problema. Mas para si mesmo, ele estava exatamente onde deveria estar, servindo a uma autoridade muito, mas muito maior. Essa simples mudança de perspectiva, nossa, ela muda tudo. Ok, então vamos tentar definir melhor essa perspectiva tão radical. Se ele não se via como um prisioneiro do Estado, como é que ele se enxergava? Ser um prisioneiro de Jesus Cristo, na prática, significava que as circunstâncias externas, as paredes, as correntes, nada disso definia sua identidade ou sua função. O confinamento era só um novo campo de trabalho, um palco que ninguém esperava para sua missão. E quando a gente coloca lado a lado, o contraste fica muito claro. Ser um prisioneiro de Roma é focar na limitação, no que acabou, na derrota. Agora, como prisioneiro de Cristo, o foco vira outro. É missão, é propósito, é oportunidade. A mesmíssima situação, mas duas realidades completamente opostas. Agora, vamos ver como essa mentalidade toda se traduziu na prática da missão dele. Uma missão que, curiosamente, não podia ser presa por correntes. O ponto central é este. As correntes de metal eram, na verdade, irrelevantes para o avanço da mensagem. Para Paulo, elas não eram um obstáculo, talvez fossem até uma ferramenta. E o resultado disso é simplesmente impressionante. De dentro de uma cela, a mensagem de Paulo chegou a lugares que talvez ele nunca alcançaria como um homem livre. Pensa só, a elite da guarda pretoriana e até mesmo casa do imperador. A prisão, de repente, se tornou um ponto de acesso e não uma barreira. Essa frase resume tudo. Não foi um acidente, não foi um desvio no plano. Na visão de Paulo, a sua prisão era, na verdade, uma peça estratégica dentro de um plano muito maior de Deus. Certo? E como a gente pode trazer essa ideia tão poderosa para o nosso contexto, para os nossos próprios desafios? O princípio aqui é realmente transformador. Uma perspectiva espiritual tem o poder de redefinir o significado do sofrimento. Ele deixa de ser só uma dor vazia e passa a ser visto como parte de um propósito. E aqui a gente tem um tipo de passo a passo. Tudo começa com a visão, parar de olhar a vida a partir dos limites e começar a enxergar a partir do propósito de Deus. E isso nos leva à fidelidade, que é a decisão de se manter firme mesmo quando tudo está difícil. Com essa base, a gente consegue manter o foco na missão e não nas paredes à nossa volta. E por fim, vem a confiança, que permite aprender com cada dificuldade, transformando tudo em crescimento. Bom, e com isso, chegamos à nossa reflexão final para a gente amarrar de vez essa mensagem tão forte por trás da história de Paulo. Vamos parar um pouco para pensar no peso dessa frase. Significa que nada é desperdiçado, nenhum sofrimento é à toa. Até os símbolos de aprisionamento podem se tornar ferramentas para um propósito maior. No final das contas, o que a gente tem aqui é uma transformação total. O que o mundo vê como um obstáculo, uma pessoa com essa perspectiva consegue enxergar como um instrumento nas mãos de Deus. É uma mudança de paradigma completa. E terminamos com a declaração que talvez seja a mais definitiva de Paulo, a frase que resume toda a sua visão de mundo. Porque, afinal, quando a própria vida é definida por uma missão, por um propósito maior, nem a morte é uma perda. E, com certeza, uma prisão não é o fim. É só um novo palco.